Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo. Eu, Amanda de Oliveira e Evanira Aguiar. E hoje é o dia do revisor e também o dia do diagrammador. Parabéns aos profissionais dessa área. Boa noite, sejam bem-vindos. Nosso programa, você sabe, vai ao ar de segunda a sexta às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Terça-feira, dia de papo previdenciário e o tema vai ser auxílio-doença. Na prática, o benefício deve funcionar como uma espécie de seguro, pago pelo INSS até que o trabalhador se recupere da doença, o que impede de trabalhar e possa retornar ao desenvolvimento de suas atividades normais. Estamos recebendo o Dr. Jefferson Braga, que é advogado, especialista em direito previdenciário. Muito boa noite e obrigado pela sua participação no Papo Certo de hoje. Boa noite, Evanir. Boa noite, Amanda. Obrigado pelo convite. Obrigado pela recepção. E seja muito bem-vindo, então. Obrigado. E você aí de casa já pode enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 30 29 80 80, que vamos ler e o nosso convidado responder aqui no programa. Vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook e vocês podem compartilhar o nosso programa através dessas redes sociais. Dr. Jefferson, então, para começar o nosso papo de hoje, o que é auxílio-doença e quem tem direito ao benefício? O auxílio-doença ele é um benefício de caráter temporário, né? Para quem está incapaz temporariamente, diferentemente da aposentadoria por invalidez, que é de caráter definitivo, o auxílio-doença é algo temporário, transitório, seja por uma doença de coluna, uma doença do ombro, uma doença do túnel do carpo, tem uma expectativa que a pessoa possa vir se recuperar. E o auxílio-doença hoje é o benefício mais solicitado que a Previdência Social tem. A gente tem problemas relacionados à recuperação, né? Muito subjetiva o auxílio-doença quando é a recuperação do benefício. Sim, e quem tem direito, então, a esse Bom, todo trabalhador, para ter direito ao auxílio-doença, ele tem que estar contribuindo para a Previdência Social, né? Então, o trabalhador que esteja pelo menos há 12 meses pago o INSS, seja por carnê, seja trabalhador de carteira assinada, seja o autônomo, né, ou empresário, pode receber o direito do auxílio-doença. Certo. E, doutor Jefferson, Sim. qual a diferença entre estar doente e estar incapaz? Essa pergunta é muito boa, Amanda. Tem uma diferença significativa sobre a doença e a incapacidade. Sabes que eu posso estar doente, eu posso estar aqui com meu problema no joelho, mas não necessariamente incapaz para trabalhar. Se hoje eu tivesse problema na voz, eu estaria doente e incapaz para trabalhar, porque a minha atividade exige que eu possa estar bem, podendo falar, para poder estar capaz para trabalhar. E aí nasce, no direito previdenciário, nasce um grau de subjetividade por causa
de quem está incapaz e quem não está, né? Porque tu pode estar doente, Evanir, e eu com a mesma doença, com a mesma profissão, mas necessariamente em capacidades diferentes. Eu posso ser um metalúrgico, né? Eu posso ser um vigilante, e os dois podem estar com o mesmo tipo de problema, mas com realidades completamente, né? Um pode trabalhar de pé, o outro pode trabalhar sentado. Então, na perícia médica do INSS, tem que avaliar a situação não só da doença, mas a situação ocupacional. Então, é um critério subjetivo, além do problema médico. Às vezes, o médico, ele avalia o exame, avalia a doença, mas necessariamente tem que se fazer um juízo de valor entre a doença e a atividade. E aí nasce todo esse grau de complexidade do direito previdenciário sobre a incapacidade. Muito bem, por isso é a subjetividade caso a caso. Sabe, Zé Maneiro, que eu posso colocar aqui dois especialistas, dois ortopedistas, posso botar um paciente, né, com o mesmo problema e ter situações completamente diferentes. Pode ter duas opiniões de profissionais diferentes sobre, não sobre a doença. Tenho certeza que o profissional especialista vai saber qual é a doença, mas sim sobre a incapacidade. Tu vê que é um tema ele é tão diferente, é tão divergente, que dois especialistas, três, podem ter completamente situações diferentes. E isso a gente encontra no dia a dia, pareceres, um entendendo que está incapaz, o outro entendendo que está capaz, e aí nasce todas essas demandas judiciais. Né? Muito bem. E é possível solicitar o benefício do auxílio-doença sem estar trabalhando? Isso é um outro problema grande no direito previdenciário e poucas pessoas sabem sobre isso, né? Porque dá a entender para as pessoas que quem não está trabalhando parece, né, num primeiro momento, que não tem direito à cobertura da Previdência Social. E isso é um engano, né? Porque se a pessoa está pelo menos há 12 meses sem contribuir para a Previdência, eu parei de contribuir com a Previdência esse mês de março, se eu posso ficar até 12 meses, que é o chamado período de graça, 12 meses do período de graça que eu posso solicitar, inclusive, o benefício de auxílio-doença. Então, não é rara situações que as pessoas se machucam, que as pessoas se acidentam, no curso desse período de graça de 12 meses, que pode solicitar o benefício de auxílio-doença. As pessoas não pedem, não entram com a solicitação do benefício por desconhecer, então, que tem esse direito. Sabe, Vander, que não é raro as pessoas chegarem no escritório, na prática do dia a dia, achando que realmente não tem o direito à cobertura, e é um período de graça que a Previdência Social, claro, mediante legislação, 12 meses sem o pagamento que tiver direito. Mas tem que ter cumprido aquela carência anterior, não é mesmo, doutor? Claro, então, após 12 meses, se for desligado, tem mais 12 meses. E tu sabes que tem mais uma situação que pode prorrogar por mais 12 meses. Qual a situação? No período de desempregado. Então, se eu comprovar que 12 meses já tem um período de graça e mais 12 meses se eu comprovar a minha atividade, meu período de desempregados. Ou seja, se eu comprovo para a Previdência Social que eu estava procurando emprego, que eu fui no Cine, que eu estava à busca de um serviço, me prorroga por mais 12 meses. Que interessante essa situação. Então, tu vê que eu posso estender por 24 meses o meu período, chamado período estendido de graça. Perfeito. E tem mais, tu vê, como a legislação e o direito previdenciário ele é muito rico sobre isso, né? Porque vai indo nas exceções das exceções. Eu posso ainda prorrogar por mais 12 meses. Então, eu tenho direito a 36 meses do período de graça, se o caso eu tiver mais de 10 anos de contribuição ininterrupto. Então, digamos que eu, Ivanir, Amanda, estamos aí trabalhando e contribuindo para a Previdência há mais de 10 anos, estou desempregado, eu consigo estender por 36 meses o meu período. Tu imagina? Então, se eu parar hoje de contribuir para a Previdência em março de 2023, eu tenho até 36 meses ainda que eu posso pedir qualquer tipo de benefício para a Previdência. Então, por isso é importante para quem está nos assistindo, se está passando por uma situação como essa, de um auxílio-doença mesmo, está incapacitado a trabalhar, tiver dúvida, pode procurar então um advogado especialista para esclarecer essa dúvida, se a pessoa então tem ainda esse direito, que pode ter até 36 meses. Por isso a importância, né, de se levar num especialista, né, num advogado, que trabalhe com o tema, né, porque tem muitas regras, muitas exceções que a pessoa acaba não perdendo os seus direitos. Né? Então, tu imagina, 36 meses é muito tempo sem precisar pagar a previdência que a pessoa está coberta. E Vanir e Amanda, e as pessoas, as telespectadoras de casa que estão nos assistindo,
Quem ainda não solicitou o auxílio-doença, um dia provavelmente vai solicitar. Eu já então, utilizei, infelizmente, não gostaria, mas não uma necessidade, muito tendão e utilizei. Pois é muito raro as pessoas no seu período contributivo, dos 18 aos 60 anos, um dia não solicitar do benefício, seja por doença, seja por acidente, um dia necessariamente vai passar por esse trâmite da Previdência Social. É exatamente isso que eu queria te perguntar e te pedir para te explicar para nós e para o pessoal de casa. Como que é feito, então, para solicitar o auxílio-doença, doutor? Sabe, Amanda, que já foi, para quem já tem mais experiência, assim que nem eu, já estou nos 40 anos, já foi muito mais difícil solicitar o auxílio-doença, né? Não sei se vocês se recordam, antigamente existiam filas no INSS, né? Vocês passavam na frente de um posto do INSS, existiam as pessoas de madrugando, já viram essas situações, né? Hoje em dia, a solicitação do auxílio-doença, ele é muito rápido, né? Tu consegue, tem um aplicativo chamado Meu INSS. Esse aplicativo, ele, com uma senha do .gov, não sei se você já viu falar isso. Então, essa senha vale para todos os serviços sociais do governo, tu consegue solicitar. E o INSS não é diferente. Então, tu entrando dentro do aplicativo Meu INSS, tu consegue solicitar todos os benefícios da Previdência Social, inclusive o auxílio-doença. Mesmo tu não precisa mais ir numa agência da Previdência, né? Não precisa mais ficar em fila. Hoje nem fila não existe mais na Previdência, a fila é virtual, né? Então, se tu tem acesso ao aplicativo Meu INSS, tu consegue solicitar, pedir prorrogação, requerer a sua aposentadoria, tudo dentro do aplicativo. Né? Perfeito. E eu posso considerar esse período que eu estive no auxílio-doença para o meu período de contribuição para a aposentadoria? Muito bem. O tempo de contribuição, e isso também frequentemente eu vejo que as pessoas, a falta de informação, né? O tempo que eu estou em auxílio-doença, as pessoas falam um termo feio, né? Encostado, não sei se você já viu essa expressão, né? Antigamente falava, não tá fulano, tá encostado. Encostado, né? Seguido eu escuto isso no escritório, né? Que eu estou encostado. Mas o período que a pessoa está em benefício, e não são raras pessoas que ficam muitos anos em benefício, né? Não sei quanto tempo tu ficou, mas... Foram 6 meses. 6 meses. Tem pessoas que, por causa da sua incapacidade, infelizmente, difícil a remissão dos sintomas, ficam muitos anos em benefício. E não é de prática, a gente pega aí de 5 a 10 anos pessoas em auxílio-doença. E esse tempo, claro, ele tem que contar para tempo de contribuição, mas aí que entra a exceção da regra, ou o macete. Para valer esse tempo de contribuição, a pessoa deve contribuir para a Previdência Social após o retorno. Então, tu tem que intercalar com um período contributivo. E as pessoas, muitas vezes, ficam em auxílio-doença por um período grande de tempo e vão lá e já solicitam a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Aí, quem está nos assistindo de casa não consegue validar esse tempo de contribuição. Tu vê a importância de um detalhe, né? Então, se você... Contribuiu um mês, já conta. Já conta para o tempo de contribuição. Agora, se não contribuiu nem um mês, não conta. Tu viu a diferença? Isso a gente não ouve no dia a dia, né? Não. Então, seguido, a gente encontra relatos, olha a carta de concessão que não entra o benefício de auxílio-doença porque realmente não pagou. E não tem o que fazer, Vanir e Amanda. Se a pessoa não contribuiu para a Previdência Social um mês, não entra. Quanta dica aí para os trabalhadores. Tu vê como é importante, né? Tá que tá hoje, hein? Muita dica. Que bom. E, doutor, é possível acumular o auxílio-doença com outros benefícios? Se sim, quais são eles? Falando isso muitas dúvidas sobre esse... Seguido eu escuto isso sobre aposentação. Eu posso me aposentar e posso receber pensão? Pode. Teve a reforma da Previdência Social, mas que não limitou isso ainda, né? Tem uma desinformação por aí que a pessoa só pode receber um benefício. Isso está incorreto. A pessoa pode receber tanto o auxílio-doença, tanto a aposentadoria, sua aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, quanto a pensão por morte. E o auxílio-doença, que é o tema aqui proposto, né? O auxílio-doença tu pode estar recebendo junto com a tua pensão por morte, né? Se eventualmente receber a pensão por morte. Então, são 2 benefícios. São 2 benefícios. O benefício do auxílio-doença e o benefício da pensão. E aí também existem outras exceções que a gente vê muito, assim, que... eu não posso receber 2 pensões por morte. Isso eu escuto seguido, né? 99% dos casos não pode receber 2 pensões, mas existem exceções da regra que tu pode receber. Se tu pode receber benefício do teu companheiro, do teu esposo, pode receber do teu filho, que são fatos geradores diferentes, entendeu? Tu pode receber de outro... o Instituto de Previdência, então, às vezes... pode sim ter mais de uma pensão. Pega aquelas situações que o falecido era professor ou era médico e trabalha em outros regimes de previdência,
e acaba tu pode recebendo duas Nós porções, fazemos muitos imposto de renda sim. dos nossos clientes. Lá nós recebemos quem tem o benefício do Estado, que se aposentou, Exatamente. por exemplo, sendo professor de Estado, contribuiu para a Previdência e muitas vezes recebe uma pensão. Claro, e totalmente Também. legal, né? Porque Então, recebe aí 3 benefícios isolados, mas Exato. são Tu vê que é totalmente legal porque pagaram fontes de custeio diferentes, né? Pagaram para regimes previdenciários diferentes e pode ter aposentadorias diferentes, né? Muito bem. Esse esquema de limitar uma aposentadoria não é bem necessariamente assim, né? Consultar sempre um advogado especialista. A gente sempre diz isso, né? Todas Sim, as vezes que sempre vem um advogado falamos. aqui, eu trago essa dica. Na dúvida, consulta o advogado, que é a hora muito melhor paga que pode ter, que é o investimento. Sempre falo É isso para o verdade. cliente, a aposentadoria é uma coisa muito certa, só faz uma vez na vida, né? Então, por lo Não menos pode dar consulta alguém, errado. consulta um especialista. Certo? Doutor, o que é preciso para se aposentar por invalidez? E uma vez aposentado, vai ser definitiva essa aposentadoria? Sabes que hoje a palavra definitiva é cada vez mais complicado no cenário que está a insegurança jurídica que nos traz é mais completa, né? Mais complicada, né? Mas tem situações também que aí tu pega as exceções que tu pode garantir para as pessoas que a aposentadoria por invalidez é algo definitivo, né? Tu pega um cenário que a pessoa já tem acima de 60 anos, então tu já pode garantir que realmente o INSS Sim. não vai chamar no pente fino, né? Falando em pente fino, foi uma coisa horrível que aconteceu Uns anos atrás, atrás, tirou... O INSS tem uma mão muito pesada na hora que faz o pente fino, né? Ela corta, e a pessoa tem que ir lá provar que precisa ainda, né? Primeiro dá alta para depois ver se a pessoa realmente tá doente. Mas, enfim, são critérios que o INSS utiliza, né, de redução de custos que acaba afetando a profissão, né, a atividade do trabalhador. Mas hoje, o que é a aposentadoria por invalidez, né, que é a pergunta que tu me fez? A aposentadoria por invalidez é aquela incapacidade que tu tem de caráter definitivo, ou seja, tu tem que estar permanentemente incapacitado, né? Diferentemente do auxílio-doença, que tu tem uma incapacidade temporária, que um dia tu pode melhorar, a incapacidade, né, a aposentadoria por invalidez, tu tem que estar com a incapacidade permanente, tu não tem chance de recuperação. Em tese, era para ser uma coisa definitiva, né? A aposentadoria por invalidez era para ser em caso definitivo. Mas o INSS, em determinadas situações, pode fazer essas revisões do pente fino, né? E muitas vezes acaba, infelizmente, dando alta para as pessoas com a tese que a pessoa supostamente recuperou. Que exemplo né? de enfim, auxílio aí por... Sim. que gerou essa aposentadoria, que poderia ser revertido? Eu tenho situações, por exemplo, que a pessoa se aposentou, vamos falar desse último pente fino, né? A pessoa já está 10 a 15 anos aposentada, se aposentou lá por uma incapacidade permanente, fruto de um acidente. O INSS foi lá, chamou a pessoa depois de 10, 15 anos, provavelmente já pega a pessoa sem qualquer tipo de exame, qualquer tipo de tratamento, porque a pessoa já, em tese, já deixou de consultar os médicos, né? Ou não guardou os exames solicitados. O INSS vai lá, chama a pessoa de um mês para o outro, né? E aí a pessoa está lá sem Tem qualquer tipo de documentos. laudos. E acaba que, infelizmente, é difícil. Ou também realmente recuperou a capacidade, né, laborativa. Tu vê que o termo capacidade e incapacidade é um termo muito relativo, né? Volta a dizer lá de relativo de novo, né? Subjetividade. Porque depende do avaliador. Então, você já deve ter acostumado também, via de regra, as pessoas se queixando muito, né, das perícias do INSS, de como são tratadas ou de como são avaliadas, porque são critérios diferentes, né? A pessoa chega na frente do perito, pensa que vai ser... Mas ali ele não está querendo fazer a consulta médica, ele está ali para examinar a incapacidade. É diferente a consulta médica do médico especialista que deu aquele laudo e identificou aquela doença, do que o perito que vai estar avaliando não só a doença, mas também a capacidade para trabalhar. É outra situação. Que o médico da pessoa está ali avaliando a doença, né? Tá querendo fazer o tratamento, dando a fisioterapia, indicando ressonância, fazendo todo o tratamento necessário para a recuperação. Só que o período do INSS, ele não quer saber tanto da doença, ele quer saber se aquela doença, naquela atividade, poderia voltar a trabalhar. Só que esse conceito é muito subjetivo. Porque a Amanda aqui pode trabalhar sentada, eu posso trabalhar sentado, ou daqui a um pouco a Amanda também pode fazer serviços de rua. Então, tem pessoas que fazem N atividades, né? Numa atividade só, pode ficar de pé, pode fazer força, pode ficar sentado. Então, esse critério é relativo. É muito difícil de avaliar. E qual é a diferença entre o auxílio acidente e auxílio doença? Essa aí também é boa. O auxílio acidente, para quem está em casa nos assistindo, né? É aquele... Antigamente, eu vou voltar aos termos antigos que as pessoas falam no escritório, né? Não sei se você já ouviu falar no tal de pecúlio. Sim. Eu recebi um pecúlio, que na verdade o termo correto não é o pecúlio, né? É o auxílio acidente.
O que é auxílio acidente para quem está em casa nos assistindo? É aquela pessoa que tem uma incapacidade parcial e permanente. Tu não tem uma incapacidade total que nem tu não tem uma incapacidade total que nem a aposentadoria por invalidez, né, total e permanente. Tu tem uma incapacidade parcial, mais caráter permanente. É aquela figura da pessoa que perdeu o dedo, perdeu um membro. Sim. Ela tem condições ainda de realizar determinadas atividades, né, mas com restrições. Então, tu pega, por exemplo, o metalúrgico, que tem a perda naquelas máquinas de dedo, e aí consegue realizar uma atividade não almoxarifada da empresa. Então, mas ele recebe ali uma indenização pelo acidente, mas não estará aposentado. O benefício auxílio acidente justamente é um caráter indenizatório, né? Ele te permite que tu volte a trabalhar, não na profissão de origem, né, ou muitas vezes em outras atividades similares, né? Esse exemplo do metalúrgico, que pode ser trabalhado na portaria, que pode trabalhar no almoxarifado. Então, a Previdência Social paga 50% do valor, sim, né, do que tu recebia, da tua média de salário, enquanto o auxílio-doença tu vai receber 91%, e acaba que 91%, só que acaba que tu não pode voltar para atividade nenhuma. Tu tem que receber o benefício, tentar se recuperar. Perfeito. Pessoal, não para de chegar mensagem aqui, vocês viram aí de casa, né? Que eu estou aqui coladinha no WhatsApp. Então, fiquem acompanhando, em 30 segundinhos voltamos e vamos ler, então, as perguntas e comentários da nossa audiência. Já voltamos aí. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo e a interação com a nossa audiência. Muitas perguntas e comentários chegaram aqui, então vamos ler mais 3 perguntinhas e depois a interação, então, com o nosso público. Seguimos com o Evanir. Sim. Após a aposentadoria por invalidez, a pessoa tem mais algum direito? Ah, sim. Isso é um detalhe também que as pessoas, às vezes, por desconhecimento, acabam não realizando, Evanir. O público de casa... Aquele segurado, né, que se aposentou por invalidez e necessita necessariamente com o tempo, né, pega um caso de um acidente, um AVC, a pessoa tem uma incapacidade total e permanente, se aposentou e com o passar dos anos acaba necessitando de um acompanhante. Não raras pessoas que às vezes um cadeirante, alguma pessoa que tem uma limitação importante, essa pessoa tem direito a um outro tipo de benefício que a Previdência Social paga e às vezes muitas vezes não requisitado, que está lá no artigo 45 da Lei 8213 de 91, que é um benefício é um benefício que dá 25% a mais sobre o valor do benefício. Olha aí. Conhecia essa aí, Banner? Não conhecia. 25% a mais sobre o salário do benefício da aposentadoria por invalidez. Fica a dica para quem tem aposentadoria por invalidez. Precisa de um acompanhante, né? É o auxílio acompanhante, necessariamente é aquela que precisa, né, de se locomover ou precisa necessariamente de ajuda externa. E essa ajuda, às vezes, também é meio... E pode ser pedido a qualquer tempo? A qualquer tempo, Não precisa... Porque tem benefícios que tem 10 anos para solicitar alguma revisão e tal, mas o auxílio acompanhante tu pode pedir a qualquer momento. Né? Perfeito, obrigado pela dica. E no caso de quem nunca pagou o INSS e é deficiente físico e não consegue trabalhar, tem algum direito? Ah, sim. Isso, infelizmente, hoje no Brasil é muito... tu pega as pessoas com deficiência física, mental e não necessariamente não está recebendo nada, né? Isso... Existe o LOAS, não sei se já ouviram falar no LOAS, né? Lei Orgânica da Assistência Social, é um benefício que é pago a Previdência Social, ele repassa esse valor pela assistência social, é para todo aquele deficiente físico que tem limitação, um impedimento a longo prazo, de 2 anos. Então, tu pega o exemplo de um deficiente aí que já nasceu assim, porque ele não teve condições de trabalhar, esse benefício é um benefício de um salário mínimo e tem muitas pessoas que ainda não têm esse benefício, né? E tem esse direito. Que tem esse direito, tanto o benefício para o deficiente físico quanto para o idoso, né?
Então, o idoso acima de 65 anos que não conseguiu contribuir para a Previdência Social, acima de, né, não tem o tempo mínimo necessário, que é de 15 anos. Só que para esses requisitos, tanto para o deficiente quanto para o idoso, ele tem que ser deficiente de baixa renda, né? O que se entende de baixa renda, né? Aquele que não tem rendimentos próprios, que a família também não tem estrutura para... Não é todo tipo de deficiente, né? Porque existe o deficiente que consegue se recolocar no mercado de trabalho, que consegue... Mas existe a aposentadoria por idade para deficiente? Ah, sim. Veja como o cenário ele é complexo, né? Tu vê o termo, além de incapacidade, o termo de deficiência, tu pode ter vários tipos de deficiente, né? Sim. Então, tu pode ter aquela ambliopia, que tu tem um problema de um olho, mas tu enxerga do outro, tu consegue tu tem algumas restrições, mas tu consegue realizar algumas atividades. Para esse tipo de deficiência, que é considerada uma deficiência leve, tu tem um tempo reduzido para se aposentar. Tu não precisa contribuir da mesma forma que um dito contra um trabalhador que tem todas as condições. Então, a aposentadoria por idade é um excelente instrumento, porque ele reduz o teu tempo de contribuição, reduz a tua idade. Hoje, a mulher pode se aposentar com 55 anos, o homem pode se aposentar com 60 anos e basta comprovar uma limitação. Né? Perfeito. Agora vamos à interação, temos mais 3 minutinhos de programa hoje, realmente passou voando. Boa noite, doutor Jefferson, estou ligadinha no Papo Certo. Hoje estou aposentada graças ao senhor e à sua equipe. Meu nome é Mara. Legal. Então, vamos ver mais aqui uma perguntinha. Essa aqui é grande, então fica para o final do programa. Todas as que não forem respondidas agora, pessoal, serão respondidas logo após o término, tá? O nosso convidado vai estar respondendo para vocês. Boa noite, muito interessante o programa. Eu gostaria de saber quanto a gestação de risco se dá o afastamento. Um abraço para vocês. Sim. A gestação de risco, tanto o laudo médico pelo médico, né, o seu médico, a gente dá direito ao auxílio-doença. Então, tu consegue receber o auxílio-doença até o final da gestação e depois tu consegue pedir o salário-maternidade. Interessante. Mais uma pergunta aqui. Boa noite, meu nome é Carlos Alberto da Silva. Minha pergunta é, tenho 53 anos e 23 anos de contribuição como vigilante e mais 12 anos em outras atividades. Eu já posso pedir minha aposentadoria? O vigilante, ele tem direito à aposentadoria especial, né? E ele tem uma regra de transição, ele pode usar o tempo de vigilante, né, os 23 anos, e pode utilizar os 10 anos que ele tem de atividade comum, né? Teria que fazer o cálculo para ver se é viável. Bem provável, no caso dele, exato. 23 mais Sim, 12 já daria 35. Sim. Provavelmente, eu não sei se... Aí tem que fazer a análise do caso, se ele vai preferir uma atividade, a aposentadoria especial, que é a melhor, né, tipo de benefício, ou se ele vai querer uma aposentadoria comum. Isso tem que ser feito por um especialista, um cálculo para ver a viabilidade. Por isso a importância de sentar né, e ver o melhor momento para se aposentar. Então, a grande dica que fica desse programa de hoje é, na dúvida, se tem direito, procura um advogado, especialista. Isso vale para todas as áreas. Realmente. E as outras perguntas, então, como eu comentei com vocês, serão respondidas logo após o programa. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Jefferson, por ter aceito o nosso convite no programa. Obrigado, eu que agradeço. Passou rápido. Bem rapidinho. Eu agradeço a você de casa por ter nos assistido e lembro que o nosso programa ele é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. Então, vamos nos despedindo. Amanhã, às 20 horas, estamos de volta e o papo vai ser sobre empreendedorismo. Estarão conosco as professoras de alemão e francês da ACEL Idiomas, Ana Paula Espero Brum e Vera Mello. Estaremos esperando por todos vocês. Muito obrigada.